Sabe, o que faz um líder político conseguir se manter por décadas no poder, passando por crises, superando derrotas. Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um dos políticos talvez mais resilientes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é tentar entender de onde veio o método dele e qual é o segredo, para essa longevidade toda. E para começar, nada melhor que essa frase do jornalista Ricardo Coccio, um cara que acompanhou Lula por décadas. Ela resume perfeitamente o desafio que a gente tem pela frente. A frase é: Lula é um fenômeno que precisa ser estudado. Quer dizer, não estamos falando de um político comum que tem uma explicação fácil. É um caso realmente a ser estudado. Olha, hoje, já no terceiro mandato, parece que o Lula está num dos momentos mais fortes da carreira dele, né? Ele está se reafirmando no cenário mundial, enfrentando os desafios aqui dentro com uma energia que parece renovada, sabe? Até comprando umas brigas que talvez antes ele evitasse. Mas essa força toda não apareceu do nada, não. Então, fica a pergunta central. O que é que explica essa longevidade, essa resiliência política toda? A resposta, olha, provavelmente não está só no que ele faz hoje. A chave está lá atrás, nas experiências que realmente formaram ele como político. Para entender o Lula de agora, a gente precisa voltar para a origem de tudo. E essa viagem no tempo para entender o Lula de hoje nos leva lá para o finalzinho da década de 1970, um momento chave em que um líder sindical começava a se transformar em algo muito, muito maior. Então vamos lá. Imagina o cenário. Ano de 1978. O Brasil ainda estava sob o regime militar, governo Geisel. O Lula, ele já era um líder sindical importante dos metalúrgicos lá no ABC Paulista, mas assim, a fama dele era mais regional. E foi exatamente nesse contexto que um jornalista muito experiente fez uma previsão, olha, impressionante. E a previsão era essa aqui, um bilhete do jornalista Mino Carta para um jovem Ricardo Coccio, que na época estava na Alemanha. Mino Carta escreveu: presta atenção nesse cara, que tudo o que acontecer no Brasil daqui para frente vai passar por ele. Pensa bem, foi talvez a primeira vez que alguém colocou em palavras o potencial do Lula de se tornar essa figura central na política do país. Talvez antes mesmo do próprio Lula se enxergar desse jeito. Pois é. E quando o Códio voltou para o Brasil, o Mino Carta deu uma missão para ele. Você vai ser nosso correspondente na chamada República de São Bernardo. A tarefa era simples e direta: colar no Lula, acompanhar ele de perto e entregar uma matéria por semana. E foi aí que começou uma relação que, hoje, nos dá uma visão super privilegiada de como esse político se formou. E o que o Códio percebeu logo de cara, acompanhando o Lula nesse período, foi a essência do método dele. Uma habilidade, assim, fundamental, que ele não aprendeu em livro nenhum, sabe? Ele desenvolveu no contato direto, no corpo a corpo com as pessoas. Era um jeito único de aprender e, principalmente, de se conectar. E essa habilidade tem nome: cultura auricular. A ideia é a seguinte: o Lula formulava o pensamento dele, o discurso dele, a partir do que ele ouvia. Ele literalmente absorvia o mundo pelos ouvidos. E essa característica se tornou a base de todo o estilo político dele. E não era algo teórico, não. A gente via isso acontecendo na prática. Quer um exemplo prático? Nos comícios, em vez de chegar pelos bastidores e ir direto para o palanque, o Lula fazia o contrário. Ele entrava pela frente, no meio de todo mundo. Ia caminhando no meio da multidão, ouvindo pedaços de conversa aqui e ali, sabe? Sentindo o clima do lugar. Era o jeito dele de medir a temperatura do povo. Se ele sentia que os trabalhadores estavam desanimados, por exemplo, ele já sabia que não adiantava chegar lá em cima com um discurso super inflamado pedindo para continuar uma greve. O discurso dele era moldado ali, na hora, pelo que ele ouvia. E o mais impressionante é que ele pegou esse método que funcionava ali no sindicato e levou para a escala nacional. Depois de perder a primeira eleição para presidente, o que ele fez? Criou as caravanas da cidadania. Ele saiu rodando o Brasil de ônibus, de barco, foi para lugares onde nenhum candidato a presidente tinha pisado antes. E o objetivo não era fazer discurso, era o contrário, era ouvir. Ele entrevistava as pessoas e todo esse material virou a base para o futuro programa de governo dele. Ele mesmo disse que foi a melhor coisa que já fez na vida. Só que o caminho até a presidência, bom, não foi uma linha reta, né? A jornada do Lula foi marcada por um período bem longo de derrotas, várias derrotas eleitorais. Um período que, olhando para trás agora, a gente vê que não foi só fracasso. Foi, na verdade, um processo de aprendizado muito, mas muito intenso. Foram 3 derrotas seguidas para presidente: 89, 94 e 98. E depois da terceira, quando ele perdeu de novo no primeiro turno, ele ficou arrasado. Chegou a pensar em desistir de tudo, em largar a política.
Parecia mesmo que era o fim da linha para ele. Mas foi justamente nesse momento de crise que veio a virada. Ele chegou para o comando do PT e disse basicamente o seguinte: eu não vou ser candidato de novo para perder. Ele bateu o pé. Disse que só sairia candidato de novo se as coisas mudassem de verdade. Ele impôs as condições dele, exigindo uma estratégia completamente nova para finalmente conseguir vencer. E a mudança, olha, foi radical. Aquela postura mais rígida ideologicamente deu lugar a alianças políticas bem mais amplas. A campanha, que era só na base, no corpo a corpo, foi complementada com o marketing profissional de televisão, com o Duda Mendonça no comando, e a estratégia, que antes era toda do partido, passou a ser liderada por um time montado pelo próprio Lula, com o José Dirceu como o grande estrategista. Essa equipe de 2002 ganhou até um apelido que resume perfeitamente o espírito da coisa: a turma do até aprender. A lógica era essa mesmo, bem direta. A gente já perdeu muito, agora é hora de aprender a ganhar. E não é que eles aprenderam? Em 2002, eles finalmente conseguiram. Aquela vitória em 2002, claro, mudou tudo. Mas com o passar dos mandatos, dos anos, a dinâmica de poder em volta do Lula também foi mudando, se transformando. O Lula que a gente vê assumindo o terceiro mandato hoje é uma figura bem diferente daquele de 2003. Lá no primeiro governo, a turma do Até Aprender era vista como um time de iguais, sabe? Todo mundo junto. Hoje, a percepção de muitos analistas é que o Lula virou o protagonista absoluto. É aquele cara que, usando uma gíria do futebol, bate escanteio e corre para cabecear. Ou seja, ele faz tudo, ele é a estrela central. Sem ele, como dizem, não tem filme. E tem um fato que ilustra essa mudança de um jeito impressionante. Daquela turma do Até Aprender original que chegou com ele ao poder, sabe quem é a única pessoa que continua no círculo mais próximo do Lula hoje? O fotógrafo pessoal dele, o Ricardo Stuckert. Isso mostra muito, né? Mostra como o poder foi se consolidando cada vez mais ao redor dele. E mesmo depois de tantos anos, o poder de persuasão pessoal dele continua sendo algo lendário. Olha só essa frase, que é atribuída a um adversário político, o Ciro Nogueira. Não se pode dar 15 minutos para o Lula, que ele acaba te convencendo. Quer dizer, até quem está do outro lado reconhece a força do carisma dele, essa capacidade de virar o jogo numa conversa de 15 minutos. Então tá, a gente olhou para essa jornada de quase 50 anos, desde o sindicato até o terceiro mandato. Qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? A lição, ao que tudo indica, é o poder da adaptação. Uma adaptação incansável. A habilidade de aprender com cada derrota, de mudar a estratégia, de montar novos times. Mas no fundo, tudo isso parece ter raiz lá naquele método original. Lembra? A tal da cultura auricular? O compromisso fundamental de ouvir. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, uma questão para o futuro. O método do Lula, como a gente viu, foi forjado no contato direto, no olho, no chão de fábrica, nos comícios, nas caravanas. É um estilo de política, vamos dizer, analógico. A questão é, no mundo hoje, dominado pela velocidade da internet, das redes sociais, da polarização digital, será que essa forma de fazer política baseada em ouvir ainda tem espaço para sobreviver? A resposta para essa pergunta talvez seja o que vai definir o legado final dele.